Bom, ainda no tema eleições americanas, vamos agora a Filadélfia ao vivo conversar com Lucas de Souza Martins. Ele é analista e especialista em história dos Estados Unidos. Lucas, boa noite. E quando eu falo da similaridade, não digo só nesse aspecto raivoso que Biden destacou nesse trechinho de fala que nós pegamos aí, a invasão ao Capitólio, a possibilidade a pressão que foi feita em cima de Mike Pence, o então vice-presidente, que estava chefiando aquela sessão do Senado ali para aprovar, confirmar o nome do vitorioso nas urnas, que foi Joe Biden. Eu pergunto, como é que o eleitor está vendo esse clima que sempre foi polarizado, pelos dois partidos principalmente, mas que neste momento está muito mais acirrado, está quase violento, como destaca Joe Biden. Como é que o eleitor está vendo isso e principalmente como essa divisão mesmo, tão raivosa, pode afetar os resultados hoje nas urnas? Boa noite, muito obrigado pela sua participação com a gente. Boa noite, Márcio, muito obrigado pela ocasião, uma boa noite também aos nossos assinantes. É de fato um momento muito crucial e interessante na história da vida americana por conta deste fator que é essencial, que é a defesa da democracia, que é, aliás, um ponto que os democratas têm usado com muita veemência no sentido de convocar os seus eleitores às urnas, até porque o que existe aqui nos Estados Unidos é a instituição do voto não obrigatório. Então, para você motivar, de fato, esses eleitores a saírem de suas casas num dia frio como está hoje, você precisa buscar temas que toquem no coração do eleitor para que ele vá até a urna e possa depositar o seu voto ali em favor dos candidatos democratas. Mas o ponto mais interessante aqui, Márcio, é que quando nós falamos dos temas principais que mais preocupam os americanos nesse momento, a questão da democracia, a defesa da democracia não é o ponto mais forte nesse momento. A inflação, a questão da crise econômica são os fatores que mais mexem com o eleitor nesse momento. O eleitor hoje, ao menos o que as pesquisas, os prognósticos estão revelando, é que os republicanos vão sair muito mais fortalecidos dessa eleição por conta deste fator que é crucial. Por mais que exista essa preocupação com a democracia, nós também estamos diante de um momento econômico muito difícil que está afetando diretamente o eleitor médio, que vai ter essa tendência de votar na oposição, pelo menos nesse momento. E em que estados a gente tem que prestar atenção? A gente sabe que as urnas fecham daqui a pouco e logo vai começar a apuração. Não é uma apuração tão rápida quanto a nossa, a gente fica sabendo em questão de horas o nosso presidente, em questão de horas os nossos governadores, aí demora um pouco mais. Mas em que estados a gente precisa prestar atenção para já ter uma noção do que virá das urnas e desse novo Congresso que pode sair hoje nessa eleição de meio de mandato? Bem, eu chamaria a atenção para 3 disputas que são cruciais aqui. Começo falando um pouco da Pensilvânia, que é um estado que deu vitória ao presidente Biden nas últimas eleições, só que nesse momento ainda não se sabe com muita clareza quem é o senador que será eleito pela Pensilvânia. Há uma disputa muito próxima entre os dois candidatos, um cenário muito parecido também acontece na Geórgia e no Arizona, que são, aliás, 3 estados que nós estamos falando aqui, que colocam protagonismo em candidatos republicanos que foram diretamente indicados pelo ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Então, nesse momento, estas eleições de meio termo, de meio mandato do presidente Biden, também são um teste da popularidade e da sensibilidade política de Donald Trump, no sentido de que, será que esses candidatos que ele apoia diretamente, aqueles candidatos que ele diretamente endossou nesse processo eleitoral, terão sucesso nas suas aventuras eleitorais? Isso está, de fato, sob análise, principalmente nesses 3 estados que são cruciais nessa disputa, que é o estado da Pensilvânia, da Geórgia e também do Arizona. Excelente. O Yuri Pita, nosso analista de política aqui no Brasil, quer se meter na eleição americana também. Tem uma pergunta para você, Lucas. Por favor, Yuri. Obrigado, Márcio. Boa noite, Lucas. Fazer justamente essa conexão Brasil-Estados Unidos contigo, tentar entender. A gente viu já todos os gestos do governo Biden
parabenizando o presidente eleito aqui no Brasil, Lula, e deixando claro ali que, se não deixando claro uma preferência, mas deixando aí aberta a possibilidade de colaboração nos 2 anos de coincidência de mandatos. O quanto que essa eleição, as midterms sendo vencidas pelo Partido Republicano, eles dominando a casa, né, o Congresso americano, tanto no Senado quanto na Câmara, quanto isso pode afetar esses planos de colaboração que Biden parece ter deixado em aberto com o futuro governo Lula aqui no Brasil, Lucas? Bem, aproveito para cumprimentá-lo, Yuri, e dizer que a questão da relação entre Brasil e Estados Unidos, se nós analisarmos essa questão de uma forma até mesmo histórica, nós vamos enxergar que há muito pragmatismo nessa relação. Eu acho que o exemplo mais evidente que nós temos e recente nessa história dessa relação bilateral é o relacionamento muito profícuo entre o presidente agora eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente republicano George Bush, que tiveram sempre uma relação muito profícua. Agora, com relação ao posicionamento do Joe Biden, evidentemente que essas eleições de midterm, elas têm um papel crucial no sentido de determinar quais serão as pautas principais que terão espaço neste segundo momento do mandato presidencial do Joe Biden. É muito claro que, uma vez que os democratas, se eles efetivamente conseguirem manter a sua maioria no Senado e na Câmara dos Representantes, uma pauta, por exemplo, que tem muita relação com o Brasil, a questão do meio ambiente, ela vai estar presente com muita força nesta segunda metade do mandato do presidente Biden. Agora, se os republicanos efetivamente conquistarem uma maioria nas 2 casas ou simplesmente em uma dessas casas, a tendência é que outros temas estejam mais aflorados no debate no Congresso americano, que não necessariamente serão vinculados à questão do meio ambiente, que é a questão que mais conecta Brasil e Estados Unidos nesse momento, principalmente pela perspectiva da Casa Branca. Portanto, eu diria que se os republicanos vencerem esta eleição de midterm, provavelmente a questão do meio ambiente não será um dos temas que mais serão quentes no Congresso americano. Lucas de Souza Martins, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Agradeço também a pergunta que o Yuri Pita fez. Boa sorte nesse acompanhamento das eleições hoje aí, e certamente estaremos ligados aqui no Brasil também. Muito obrigado, Lucas. Boa noite. Um prazer, boa noite. Prazer foi todo nosso.